Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Instante de Alma, um podcast onde eu, Giovana, uma comunicadora por paixão, profissão e vocação, te mostro que comunicação é muito mais do que fala, é transformação. Gente, já separei aqui o meu chá nesse friozinho para hoje a gente estar conversando e o tema que eu trouxe para falar com vocês hoje é um tema que, na realidade, eu tenho refletido muito sobre ele, e ele tem também estado muito presente na minha vida, sobre o como é importante e necessário para o ser humano ser visto. E aqui eu digo eu até ia colocar como tema do podcast o pertencimento, mas eu acho que é mais do que pertencimento, é dar vazão à existência do ser humano mesmo, o quanto nós precisamos ser vistos e reconhecidos para então existirmos como pessoas, para além de simplesmente estarmos contemplando a natureza daquilo que nós somos. Essa semana, na escola, tem a exposição de um projeto com alguns poemas que o professor Wagner, meu amigo também, se você estiver assistindo esse podcast, Wagner, parabéns, o projeto ficou sensacional. E os alunos do 9º ano tiveram que escrever alguns poemas, algumas poesias, de acordo com aquilo que eles estão aprendendo, obviamente, e elas estão expostas na escola para que os outros alunos também vejam esses poemas e essas poesias. E assim, todos aqui já vai uma dica, todos os poemas estão muito bons, dá pra ver que os alunos de fato colocaram muito deles naquilo que eles estavam escrevendo, é alma em forma de palavra. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, gente, é como era interessante para os alunos, os autores desses poemas, verem outras pessoas lendo os poemas deles. E aí quando eles viam que eu lia o poema, e aí eles viravam para mim e falavam, professora, eu escrevi esse. O olhinho brilhava. O olhinho brilhava, porque naquele momento eles foram vistos. Naquele momento houve a vazão da existência humana. Houve a razão do existir sendo quem eles são. E aí houve o reconhecimento de quem eles são através do olhar do outro, do reconhecimento do outro para aquilo que eles não só fazem, mas para aquilo que eles são de fato. Então, o pertencimento e a necessidade que o ser humano tem em precisar ser visto, ser acolhido, ser amado, e aqui esse ser visto e esse ser reconhecido, ele de fato está falando de você acolher outra pessoa, de você acolher todos esses pilares, e aqui como primeiro pilar, na realidade, antes de abordar qualquer outra coisa desse tema, eu quero trazer justamente o pilar do para primeiro você se sentir reconhecido, se sentir pertencente, ser parte de algo, é muito importante que você se pertença. Quem eu sou? E aqui trazendo conexão já com o nosso podcast anterior, deixa eu parar aqui para dar uma bebidinha. Já trazendo uma conexão com o nosso podcast anterior, eu quero falar um pouco sobre. Naturalmente, a gente já viu que o ser humano contempla diversas versões e diversas fases, então a mudança faz parte dele, e a entender quem você é no seu momento atual de vida, o que você precisa no seu momento atual de vida, quais são os seus ambientes no seu momento atual de vida, e aí, consequentemente, entendendo muito mais daquilo que você é, daquilo que você gosta, daquilo que você precisa, de onde você está, consequentemente, entender aquilo que te pertence. E aqui, entendendo quem você pertence, você consegue naturalmente entender o seu lugar no mundo. E entender se aquele lugar te valoriza, te diminui, se você está tendo que se espremer para se encaixar naquele lugar, ou se você está sendo quem você naturalmente nasceu para ser. É muito importante para o ser humano. Eu estava lendo um livro, e aqui é um ponto forinha da curva. Eu estava lendo um livro sobre criatividade, que foi o que eu falei no podcast anterior, e ele fala muito sobre como você só precisa ser você para ser criativo. E aqui, de novo, o pertencimento é vazão da existência daquilo que nós somos. Então, o que é necessário para pertencer? Existir. Existindo como você é, no seu lugar, você pertence. Existindo como você não é, em um lugar em que não é teu, você se encaixa. E essa é a teoria e a ideia central do nosso podcast de hoje. A diferença entre o pertencer e o encaixar. É muito interessante perceber que o pertencimento ele está intrínseco à contemplação do ser humano
como existência, inclusive na pirâmide de Maslow, ele entra como necessidade do ser humano de fato, estando ali acima de toda a questão relacionada a amor e relacionamentos, entra a parte de autoestima, e o como pertencimento também está interligado à autenticidade, que é um pilar importantíssimo da autoestima do ser humano. Eu sou feliz sendo quem eu sou corajosa sendo quem eu sou vulnerável sendo quem eu sou, e pertenço aos meus lugares por ser quem eu sou. E a existência é se encaixar sendo algo que você não é. Criar uma máscara, eu crio uma máscara, olha. Vamos procurar aqui tentar fazer uma analogia para vocês. É um passarinho que na realidade não voa. É um passarinho tentando voar, mas ele não consegue voar. Ele nunca vai conseguir estar com todos os outros, porque ele não voa. Por que que você vai tentar? É um peixe tentando voar. É um peixe tentando andar com o passarinho. Ele primeiro tá andando com quem vai comer ele, e aí depois ele tá num lugar em que não é do domínio dele. Nunca que aquilo vai dar certo, porque ele tá sendo muito menos e sendo totalmente incoerente com aquilo que ele nasceu para ser. Talvez aquele peixe era aquele que ia ir lá no fundo do mar e nadar até o fundo, ir na água mais profunda que fosse, mas ele tá tentando voar. Talvez o que ele precise é nadar. E o passarinho poderia voar a altitudes imensas, mas ele não vai conseguir nadar como aquele peixe vai nadar. O peixe é peixe, pássaro é pássaro. Um na sua natureza e o outro na sua natureza. Então, pertencer é muito diferente do encaixar. Tem um livro que eu trouxe aqui para vocês, até para mostrar, pera lá. Vai que eu derrube erros de bastidores, eu não quero esse erro, né? Mas eu trouxe esse livro para vocês, que é da pesquisadora Brené Brown. Ela tem vários livros que falam muito sobre a vulnerabilidade do ser humano, a necessidade do pertencimento e sobre como o ser humano é um ser que precisa de vínculo. Ele precisa estar em um ambiente sociável, e aqui essa teoria do ambiente sociável dela não é você estar em um ambiente sociável não sendo quem você é. Estar em um ambiente sociável sendo vulnerável, sendo aberto, sendo imperfeito. A coragem de ser imperfeito é o nome desse livro, ela tem outros também. E aqui é sobre você sendo tudo isso, estar aberto e estar pertencente. Esse é o conjunto o pilar que ela deduz sobre o como é importante ser pertencente no meio disso tudo, tá? E aí eu trouxe aqui também um ponto muito importante que eu queria falar com vocês sobre os riscos de nós vivermos. Primeiro, vivermos encaixados. E segundo, a solidão de viver uma vida cheia de vazio. O que eu quero dizer nesses dois? O perigo de encaixar, obviamente, aqui acho que por si só já dá para entender um pouco mais. Se eu estou vivendo encaixada, eu estou vivendo sendo aquilo que eu não sou. Eu estou vivendo me encaixando a um lugar que não me pertence. Então não tem como você não ter ansiedade, você não ter estresse, você não ter insegurança. Síndrome do impostor, eu acho que deve ser algo muito grande no meio disso tudo, porque você já tem um conflito interno gigantesco entre quem você é, entre quem você parece ser, e aí no meio disso tudo você se perde. O que eu sou? Vai ter um momento em que todos os outros vão conseguir te reconhecer e você não vai conseguir se reconhecer, porque você não sabe qual é a construção da tua identidade naquilo que te pertenceu em algum momento. E aqui, mais do que isso, eu digo sobre a solidão do vazio cheio, a solidão do movimento vazio, que seria o quê? É aquela solidão de que eu tô num lugar lotado de gente, eu tô com uma vida agitada, eu tô numa vida movimentada, eu tô numa vida cheia de coisas acontecendo, e ainda assim eu me vejo vazio. O que tá acontecendo? Por que eu tô num lugar onde tem tanta coisa, tanta gente, e eu não me sinto parte, eu não me sinto dentro, eu me sinto mais sozinha do que se eu estivesse sozinha. E aqui, por que isso acontece? Justamente porque não é você que está naquele lugar. Você está num lugar onde você criou um personagem para estar naquele lugar. Você não consegue ser você naquele lugar. E aí você pode ser reconhecido, mas você é reconhecido por uma persona que você criou para estar naquele lugar. Você não é reconhecido por quem você é, e sim pela persona que você criou para ser amada por aquelas pessoas. Você deixa de ser de fato amado e reconhecido.
E aí eu queria trazer para finalizar esse podcast algumas reflexões sobre diversas. Esse é um tema que tem muito para a gente falar. Inclusive, a gente pode falar, por exemplo, até do tema inicial que eu trouxe no começo do podcast da adolescência e o ser visto, já é um tema que dá um episódio por si só. Mas eu queria finalizar esse podcast falando sobre como parte do amor, para mim, mora no reconhecimento. E no reconhecimento da nossa vulnerabilidade, no reconhecimento da nossa intimidade, no reconhecimento de quem nós somos. E aqui, não só no reconhecimento para com o outro, mas do reconhecimento para conosco. Me reconhecer como eu sou e aqui entendendo que eu tenho os meus defeitos, entendendo que eu tenho os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas qualidades, as minhas seguranças e que tudo isso sou eu. Que isso me contempla como ser humano na minha versão atual. E aí eu olho para outra pessoa e eu consigo reconhecer tudo isso nela também e amá-la com todos os defeitos e qualidades. Então, que parte do amor, e aqui eu diria que, no meu ponto de vista, quase que a parte principal do amor, mora no reconhecimento da pessoa em que você vive consigo e em que você compartilha a vida em que você vive. E aqui eu compartilho a vida de novo, sempre falando do outro e de si. Então eu acho que parte dessa questão mora nisso e aí vem uma reflexão também. Talvez em alguns momentos a gente precisa entender, será que eu estou precisando de amor ou de reconhecimento? Eu acho que essa é uma pergunta de reflexão muito boa para a gente finalizar esse podcast, para você refletir sobre isso e aproveitar e me contar aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre tudo isso, sobre essa pergunta, sobre o nosso episódio. Se você está me acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E se você me segue e me escuta pelo podcast não, né? É um podcast. Se você segue e me escuta pelo Spotify, também de seguir o nosso podcast aqui no Spotify, deixar o seu ponto de vista aqui no comentário e de me acompanhar no Instagram, onde lá eu também documento toda a minha jornada como comunicadora, como professora, como profissional da área de comunicação, para que você consiga entender onde mora todas essas facetas e de onde nasce todo esse ponto de vista.